Amores, e aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha da tia Mayara? Vamos lá, a gente precisa abrir o livro do aluno, volume 2, em Geografia. Ó, esse é o livro do volume 2, ó, volume 2. E vamos abrir na primeira página do livro de Geografia, que é essa página aqui, beleza? É a página 3. Vamos começar a estudar ela um pouquinho? Bairro, relação entre sociedade e natureza. Neste capítulo, vocês vão entender o que é uma paisagem. Além de entender o que é uma paisagem, a gente vai começar a reconhecer algumas paisagens naturais e algumas paisagens que são artificiais, beleza? São conceitos que a gente vai aprender nessa aula para que a gente consiga desenvolver algumas atividades que estão por vir por aí, beleza? Então, todo mundo prestando bastante atenção, tá? Além disso, a gente também vai descobrir que os moradores de um bairro formam uma comunidade. Tia Mayara, mas o que forma um bairro? Vamos relembrar lá do volume 1? O que forma um bairro? Um bairro são formados por conjuntos de ruas. Várias ruas juntos formam um bairro. Várias ruas juntas formam quarteirões. Esses quarteirões, esses conjuntos de quarteirões vão formar os bairros, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, virando a página, na página 4, tá vendo essa página aqui? Tem o Despertar de Ana. Vamos ler essa história que é muito bacana pra gente entender as partes que o livro vem mostrando pra gente e quer trazer pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Na escuridão do quarto, Ana abriu pouco os olhos. Pensando ainda ser madrugada, teve vontade de correr para o quarto dos pais. Foi então que o apito da fábrica, que fica a alguns quarteirões da casa de Ana, soou alto, chamando os operários para o trabalho, e fez a menina esquecer o medo, sabendo que o sol logo despontaria no céu. Ana, que não se sentia mais sonolenta, esticou-se na cama e passou a prestar atenção em outros sons e odores. Odores são fedores, tá, gente? E odores conhecidos à medida que o bairro despertava. As portas metálicas da padaria ao lado sendo erguidas e o cheiro de pão quentinho exalando pelo ar. O ronco do motor de ônibus do transporte coletivo e o cheiro, nada agradável, da fumaça do escapamento adentrando pela janela do quarto. Adentrando, galera, é a mesma coisa que entrando, invadindo, tá? O latido do cachorro para a caminhonete do feirante, que, com o sol, despertava a vizinhança anunciando ofertas de frutas e verduras. Ana percebeu que aqueles sons conhecidos e rotineiros da vizinhança a faziam feliz. Era bom morar naquele bairro. Se a gente parar para analisar a imagem que tem embaixo, a gente tem a Ana no quarto dela. Da janela do quarto dela dá para ver o feirante, né? Ali o carrinho de verdura. Dá para ver um comércio ali no canto que de repente poderia ser a padaria. E em frente uma banca de jornal. Não dá pra gente ver a fábrica, nem ouvir o apito da fábrica, mas ela descreveu pra gente, então a gente sabe que ali por perto, no bairro dela, tem fábrica, tem padaria, tem a caminhonete do feirante, tem uma banca de jornal que a imagem aqui mostra, né, com jornais e revistas. Tem um comércio ali também do lado, tem uma praça com um chafariz ali no meio. Então, tudo que a gente pode observar... aqui, ó, dá pra ver sim. Aqui tá escrito mini mercado, bem clarinho. Então, isso aqui é um mini mercado. Então, a gente consegue identificar o que tem próximo da casa de Ana. Beleza? Virando a página, tem uns questionários pra gente fazer oralmente. Então, vamos lá. Letra A. Qual é o assunto do texto? Tá falando sobre o sono da Ana? Tá falando sobre a vida da Ana? Ou tá falando de como é o bairro em que Ana mora? Acertou quem falou a última opção. Fala tudo sobre o bairro da Ana. Ali, fala que ela é feliz por morar no bairro, beleza, mas ele descreve as coisas que tem no bairro, beleza? E sem contar que as imagens também falam. Letra B.
Que sons e cheiros do bairro Ana reconhece ao acordar? Ela reconhece a fumaça do ônibus, que não é um cheiro agradável que ela fala. Ela reconhece o cheiro de pão quentinho vindo da padaria. E ela reconhece os latidos dos cachorros para a caminhonete do feirante. Esses são os barulhos, o apito da fábrica também. Esses são os barulhos e os cheiros, no caso, que a Ana consegue perceber da sua casa ao acordar. Letra C. Quando você acorda, você em casa que está aí me vendo, ouve sons da vizinhança? Quais? Gente, aqui em casa o que eu mais escuto é cachorro. Eu tenho uma vizinha que é muito escandalosa, então ela grita o tempo todo, mas não é logo quando eu acordo, porque eu acordo muito cedo. Eu acredito que ela deva acordar um pouquinho mais tarde. Mas os cachorros aqui são bem complicados, eles latem o tempo todo. Então, quando eu tô acordando, eu já tô escutando latido de cachorro. E vocês? O que vocês escutam? Que cheirinho vocês sentem? Cheiro de pão, de fumaça, eu não sinto. Não consigo sentir da minha casa. Mas o único cheiro que eu sinto é de sabonete, de shampoo do meu marido se arrumando para trabalhar. Nessa quarentena, nem isso eu ando sentindo mais bem cedinho, né? Isso a gente tá fazendo logo depois que tomamos café e tal, que a gente vai tomar um banho. Mas esses são os cheiros que eu sinto da minha casa e o barulho que eu escuto. E você? Quais são os que você escuta? Vamos lá? Letra D. O bairro onde Ana mora é parecido com o bairro onde você mora? Explique. B. Do bairro em que eu, tia Maiara, mora, se parece um pouco. Por quê? Na rua da minha casa passa ônibus, eu não sinto o cheiro da fumaça da minha casa, mas eu sei que passa ônibus. Perto da minha casa tem um supermercado, tem mais do que um supermercado, inclusive. Tem farmácias. Se eu andar um pouquinho para cima, eu tenho feira dia de sábado, próximo à minha casa. Pracinha, não é tão perto, mas tem uma próxima aqui também, uns 5 a 10 minutinhos andando eu chego em uma pracinha. Não tem um chafariz, mas é uma pracinha que tem academia, né, pros idosos. Tem barraquinhas à noite pra gente comer alguma coisinha, um bolinho gostoso que tem lá, um cachorro quente, um churrasquinho, um empadão. Lá tem. E tem um palquinho porque às vezes rola um showzinho lá ao vivo. Tem restaurantes e bares aqui perto da minha casa. Tem padaria, tem salão de beleza. É um bairro comum, acredito que deve parecer um pouco com o da Ana. O que difere do bairro da Ana, ou seja, o que tem de diferente é fábrica. Aqui perto da minha casa não tem fábrica, não tem apito de fábrica. Mas lá na minha mãe, quando eu morava com ela alguns anos atrás, tinha o apito da fábrica Garoto. A gente não morava no bairro da Glória, a gente morava no bairro Ibis. Mas de lá, às 5h30 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta, a gente escutava o barulho do apito da fábrica de chocolates Garoto. Aqui, a gente não escuta de nenhuma fábrica por perto, tá? E na sua casa? O que tem no seu bairro que é parecido com o da Ana? E o que tem de diferente? Que ela botou ali que no seu bairro não tem. Vamos ver? Letra E. Em sua opinião, o que é um bairro? Tia Mayara falou no início da aula o que é um bairro. Um bairro são conjuntos de ruas, conjuntos de quarteirões formam um bairro, ok? Então, nesse bairro, nessas ruas, tia Mayara, pode ser vias, no caso as ruas são vias públicas, né? Nesses bairros podem ter coletivos passando, que são os ônibus, pode ter loja, supermercado? Claro que pode. Sempre tem. Existem alguns bairros que a gente vai aprender tipos de bairros, que são bairros residenciais, que só tem casas. Existem bairros que são comerciais, que tem muito mais comércio do que casa. Ou seja, quase não se vê casa, é mais comércio mesmo, como o bairro da Glória, é considerado um bairro comercial. A 25 de março, lá em São Paulo, que muita gente vai lá comprar as suas mercadorias para vender nas suas lojas aqui. Então, são bairros comerciais, porque só tem comércio, lojas, ok? Mas é só loja de vender e comprar? Farmácia, supermercado,
salão de beleza, tudo isso é um tipo de comércio. Então, são bairros comerciais. E tem bairros industriais, bairros que só tem indústria, ou muito mais indústria do que outro tipo de construção. Então, são considerados bairros residenciais. E, em sua opinião, o seu bairro é um bairro residencial, um bairro comercial ou um bairro industrial? Lembrando que, às vezes, se no seu bairro tem muito comércio e muita residência, ele pode ser considerado um bairro comercial e residencial junto, tá? Só que você tem que analisar se tem mais comércio ou mais residências. No meu caso aqui em Itapuã costuma ter muita residência, muito mais que comércio. Tem comércio? Tem comércio porque um bairro precisa de comércio para a população conseguir pegar as suas necessidades, né? Tipo uma farmácia, um supermercado, uma loja, algo próximo para que ele tenha a comodidade de não precisar ir em outro bairro em busca. Apesar do que isso acontece muito, mas isso aqui em Itapuã é considerado um bairro residencial, beleza? Assim como Praia da Costa é considerado um bairro residencial, o Ibis mesmo que eu acabei de falar é considerado um bairro residencial. Já a Glória, apesar de ter muitas casas lá, tem muito mais comércio. Então, a Glória é considerado um bairro comercial, tá? Então, vamos lá. Bairro, lugar de convivência. O bairro é um lugar onde muitas pessoas moram, estudam e trabalham. Aqui, vamos pensar aqui que eu já dei um exemplo aqui em Itapuã. Muitas pessoas moram aqui, mas muitas pessoas também estudam em Itapuã, próximos às suas casas. Muitas pessoas trabalham. Vamos supor que uma pessoa que não mora aqui, mora em outro bairro, mas venha trabalhar aqui em uma escola, por exemplo, venha trabalhar aqui no supermercado ou no comércio que tem aqui, no salão de beleza, numa loja de roupa, de biquíni, num pet shop. Então, no mesmo momento que tem gente morando, tem gente trabalhando e tem gente estudando no mesmo bairro, ok? Difícil a gente encontrar um bairro que não tenha uma escola ou que não tenha nenhum tipo de elemento que eu falei aqui agora. Residências, estabelecimentos comerciais, de serviços, indústrias, praças, ruas e avenidas podem fazer parte de um bairro. Então, todas essas construções que a gente viu no Despertar de Ana, no texto em que ela falou, e muitos mais outros exemplos que eu dei aqui, são elementos, são construções que a gente encontra dentro de um bairro, ok? Aqui no livro ele mostra, você estudou que as ruas contornam uma quadra, um quarteirão. Os bairros é formado por conjunto de quadras. Então aqui nós temos a rua, aqui nós temos vários conjuntos de quadras, né? Formando um bairro, esses vários conjuntos de quadras, ó. Todos contornados por ruas. Então eu quero que vocês peguem o marca-texto de vocês e grifem isso daqui, porque ele te traz o conceito do que é rua e o que é quarteirão e o que é bairro, beleza? Virando a página, a divisão desses espaços em bairros facilita a circulação das pessoas e localização de endereços e a administração pública. Tia Mayara, ficou difícil. O que é uma administração pública, gente? Administração pública são quando nós elegemos, adultos ou pessoas maiores de 18 anos, no caso. A partir de 16 anos, é possível a gente votar, mas não é obrigatório. A partir dos 18 anos, o nosso voto é obrigatório. Voto é quando a gente escolhe quem a gente quer para ser o nosso prefeito, quem a gente quer para ser o nosso governador do estado, os nossos vereadores, o nosso presidente do país, os nossos senadores e daí vai. Esses cargos políticos somos nós, o povo, o cidadão que vota para que ele ganhe como prefeito, presidente ou o que for. Então, galera, é função dos governos cuidar da organização do espaço e lazer e oferecer serviços básicos e necessários para a população, como serviços de saúde, educação, transporte público, segurança, entre outros. Então, tia Mayara,
Hospital, eu não preciso pagar para ir para o hospital? Não. Existem os serviços de hospitais públicos. É aquele que a gente paga imposto em várias coisas que a gente compra e que acaba sendo revertido esse dinheiro para fazer um hospital ou para pagar o salário de um policial que trabalha aqui para nos dar segurança. No transporte público, na educação, existem escolas públicas. Só que também existe o serviço que é privado. O que é público, tipo saúde pública, educação pública, segurança, que não é só policial, bombeiro também entra, entre outras coisas, nós não é que seja de graça. Nós pagamos uma taxa mínima em algumas contas, em alguns impostos de coisas que nós compramos, de objetos que compramos, e daí esse dinheiro é revertido para essa situação. Beleza? Por exemplo, agora vai chegar a taxa de IPTU para que nós paguemos. O IPTU é uma taxa que a gente paga para a prefeitura da cidade onde a gente mora, no meu caso, na prefeitura de Vila Velha, e que esse dinheiro serve para ajudar a melhorar as ruas, na iluminação pública, serve para ajudar em hospitais, tudo que é público, que é municipal, municipal, ou seja, dessa cidade, esse dinheiro do IPTU vai ajudar a construir. Só que nem sempre esses serviços são de qualidade. Às vezes a gente tem que pagar. Quando a gente paga um valor um valor alto, que a gente sabe que a gente está pagando um boleto, vamos supor, de plano de saúde, para que quando a gente precise utilizar um hospital particular, a gente possa utilizar, isso é um serviço que a gente chama de serviço privado. A gente paga para ter um serviço privado. E se a gente está pagando mais, teoricamente, a gente entende que o serviço vai ser melhor. É igual a escola de vocês, Escola Santa Dami. A Escola Santa Dami não é um serviço público, é um serviço privado. Vocês pagam as mensalidades e essas mensalidades de cada aluno vai fazer a escola se movimentar. Vai pagar professor, vai pagar auxiliar de limpeza, vai pagar as meninas da secretaria, vai pagar as estagiárias e inúmeros funcionários que tenha dentro de uma escola. A Escola Santa Dami, por exemplo, é uma escola privada, porque vocês pagam uma mensalidade para estarem estudando naquela escola. Existe a escola que você não precisa pagar uma mensalidade por mês, que é a escola pública. Só que o serviço nem sempre é de qualidade como uma escola particular. Às vezes tem ensino público que é muito melhor do que escolas particulares. Por exemplo, universidades. Vamos pensar um pouquinho mais alto, que é a faculdade. Existem faculdades particulares que são excelentes? Existem. Mas existem universidades públicas que são impecáveis. Às vezes, se eu tivesse vamos supor que eu me formei na UFES, que é uma universidade federal do Espírito Santo, ou seja, uma universidade pública. Se eu tivesse me formado lá e tivesse uma outra pessoa que tivesse se formado, de repente, uma faculdade particular, às vezes o meu currículo teria mais peso por eu ter me formado numa faculdade pública que é muito mais difícil de entrar, que às vezes pode ter muito mais cobranças, às vezes não. Isso é muito relevante do curso que você está fazendo, entre outras coisas. Mas enfim, eu quero que vocês entendam que existem serviços públicos e serviços privados, ok? Por exemplo, se eu for no salão de beleza fazer minha unha, não existe eu fazer minha unha num serviço público, porque serviço público não oferece isso. Serviço público oferece serviços básicos e de necessidade, como saneamento básico, ou seja, tratamento de água, tratamento de esgoto, iluminação pública, oferece também saúde pública, educação pública, segurança, entre outros itens. Tá bom? Então, existe o público e existe o privado. O público é quando, digamos que é de graça, a gente paga o imposto, só que a taxa é mínima. E privado é quando a gente paga um valor cheio, um valor maior para realizar aquele tipo de serviço.
Vamos supor que eu tenho que ir no dentista. Existe dentista público? Existe. Mas se eu quero algo com mais praticidade, mais rápido, um serviço de um pouquinho maior de qualidade, eu de repente vou lá, pago um dinheirinho ou pego um plano de saúde dentário e faço o serviço, tá bom? Lápis na mão, vamos lá? Ó, lembrando que tem QR Code, vamos abrir o QR Code da página 6 para fazer, tá bom? Número 1, observe esta fotografia. Ela retrata parte do bairro Centro Cívico em Curitiba, Paraná, ou seja, mostra uma parte do bairro lá de Curitiba, em Paraná. Essa imagem aqui. Com base na fotografia, é correto afirmar que bairro é uma área quadrada ou retangular contornada por 3 ou 4 ruas. Um bairro pode ser contornado só por 3 ou 4 ruas. 4 ruas é só para contornar um quarteirão. Se um bairro é formado por vários quarteirões, então essa aqui está errada. Residências, estabelecimentos, comerciais e de serviços, praças, ruas e avenidas podem fazer parte de um bairro? Sim, essa aqui está certa. Então o X a gente vai marcar aqui. Virando a página, página 7. Qual é o nome do bairro onde você mora? O meu é Itapuã. E o seu? Vamos memorizar, vamos aprender a saber o nosso endereço, que é muito fundamental. Principalmente o nome de bairro, o nome de rua, o número da sua casa, é muito importante saber. Terceira questão. Além de residências, quais outras construções há no bairro onde você mora? Pinte as alternativas corretas. Quais dessas opções que tem aqui escrita no livro tem perto de onde você, no bairro onde você mora? Eu aqui pintaria padaria, não pintaria shopping, que perto da minha casa não tem shopping. Shopping fica perto, mas é em outro bairro, todos os dois. Fábrica, eu não conheço nenhuma aqui, não pintaria. Posto de combustível, eu pintaria. Farmácia, eu pintaria. Loja, eu pintaria. Mercado, eu pinto. Praça, eu pinto. E restaurante, eu pinto. Então, o que eu não pintaria seria apenas shopping e fábrica. O resto no meu bairro tem. E no seu bairro, o que que tem e o que que não tem? Quais são as outras construções que tem que você pode colocar aqui? Então aqui eu poderia colocar casas que não tem, no caso apartamento. Eu poderia colocar salão de beleza que tem. Poderia colocar pet shop que tem. Eu poderia colocar, deixa eu ver aqui, bares que também tem. Barbearia que tem, entre outras coisas também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Depois eu volto com mais aulinhas pra vocês, tá bom?